Muito boa tarde, se Deus quiser. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Estamos a fazer uma série com os candidatos às legislativas de 2024. Já lançámos o episódio com a Ossanda Liber, já lancei também com o Rui Tavares. Hoje vamos falar com o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Bem-vindo, Rui. Boa tarde, Tomás. Obrigado. É um gosto estar aqui contigo. Antes de começarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Ana Helena Pinto, Luísa Agapito, Luís Gonçalves, Alexandra Santana, Madalena Garcia, Alex dos Santos, Ana Gomes, Patrícia Nunes e Joana Baltazar. Estas pessoas apoiam o Despolariza e ganham acesso também ao WhatsApp, aos jantares, à comunidade. Se quiserem tornar-se parte, cliquem no link aqui à minha volta, se não, deixem um like ou um comentário que também ajuda. Vamos então aqui conhecer o Rui. Então, Rui, olha, deve estar aí numa correria, não? Tem sido uns dias movimentados, sim. Não sei se já viste há um episódio de Despolariza, mas começa com uma rúbrica que se chama a Lotaria Genética e Social, Ok. porque ninguém escolhe os genes com que nasceu, nem o contexto social que lhe calhou. Então queria-te perguntar a ti um bocado sobre que família que te calhou, não é? E que genes, e como é que achas que isso pode ter moldado o Rui Rocha, que eu hoje tenho aqui à minha frente. Muito bem. Calhou uma família, eu diria, de classe média. Meu pai era comerciante, a minha mãe era professora, os meus avós, de um lado e do outro também. O meu avô era alfaiate, a minha tinha uma mercearia, o meu avô tinha emigrado paterno, tinha emigrado para Angola, teve uma recaustagem, teve barcos de pesca, portanto, gente normal, da classe média, com vidas normais e correntes. Nunca tive nunca me faltou nada, não é? Portanto, tive uma vida confortável, com acesso normal à educação, aos tempos livres e pronto. E depois também fui filho único e, portanto, isso também seguramente teve alguma influência, mas fui uma criança normal, de uma família de classe média normal. E tiveste pena de não ter irmãos? Sentias-te sozinho às vezes? Há momentos em que sim. Olha, é logo para chorar. Estávamos a falar antes de começar a gravar, que era Não, para chorar. não, há momentos em que foi muito bom ser filho único, não é? Porque não tinha aquelas coisas das brigas entre irmãos, essas coisas todas. Portanto, tive sempre muita tranquilidade. Por outro lado, há sempre momentos de solidão. Eu lembro-me que nós brincávamos na rua à noite, em Braga, e eu estava sempre à espera de ver se os outros chegavam, não é? Porque estava ansioso por eu brincar com os outros miúdos, depois do jantar, no verão, jogar à bola e tal. E se eles se atrasavam 10 minutos, pronto, eu já ficava muito ansioso, porque queria mesmo conviver com outros miúdos. Isso também há momentos desses, não é? Em que tens uma vida mais solitária. E algum dos teus pais tinha envolvimento político ou era liberal? Não tinha um envolvimento político. A minha mãe gostava de política, acompanhava. Eu lembro-me de falar com ela, de ir discutindo, era bastante mais politizada que o meu pai. ahm, mas não tinham propriamente, mesmo a minha mãe, que tinha uma ideia mais desenvolvida sobre política. Não tinha esse perfil liberal, eu acho. Enfim, as escolhas também eram poucas na altura, do ponto de vista das propostas que existiam em Portugal, e portanto era um eleitorado mais centro-direita, digamos assim, mas não tinha essa visão liberal desenvolvida, isso não. E como é que te aconteceu tornar-te um liberal? Ou seja, houve um livro que leste na faculdade, ou houve um amigo que mostrou umas ideias de liberalismo clássico? Como é que funcionou? Não creio que tenha acontecido essa epifania de ter acordado um dia e dizer sou liberal porque vi a luz numa obra qualquer ou numa conversa. Não, eu penso que intrinsecamente fui sempre liberal, sempre muito preocupado com cada um de nós, do que somos, do como somos, as nossas características, as nossas escolhas. Talvez não por uma afirmação puramente desse sentido que tu dizes, de ter dito, olha, a partir de hoje sou liberal porque gosto destas ideias. Mas eu lembro-me que li um livro que eram os Cisnes Selvagens, de Yung Chang, ahm, em que eu fiquei mesmo muito perturbado com a ideia de que o Estado dispunha das pessoas. Hoje vivias num sítio com a tua família e alguém decidia, neste caso em Pequim, que passado um dia estavas a 1500 quilómetros a fazer outra coisa, e essa disposição sobre as pessoas de lhes mudar a vida por um Estado autoritário, no caso, isso lembro-me que foi algo que me emocionou e que me perturbou. Portanto, eu diria que estar em algum sítio há de estar aí o início depois dessa visão mais liberal. Uma aversão então ao autoritarismo, se calhar mais do que ter lido Hayek e Sim, ter eu ficado. não foi pela leitura dos liberais clássicos que eu cheguei
que eu cheguei a esta minha convicção liberal, se calhar foi no início, teve mesmo aí nessa oposição a essa intervenção do Estado, que é uma visão liberal, não é? Os contributos liberais foram sempre muito no sentido da separação de poderes, do abuso do Estado, da desconfiança do Estado, não é? E, portanto, isso está bem lá nas origens. E eu creio que é essa a minha matriz inicial, e depois, obviamente, fui avançando nos meus conhecimentos das sociedades liberais e das propostas liberais e fui afirmando essa minha convicção. E estás na iniciativa liberal desde quando, mais ou menos? Desde agosto de 2020. Desde agosto de E 2020. arrancou quando? Ah, eu tinha já feito alguns comentários favoráveis à iniciativa liberal, que vinham já das eleições europeias, não é? Portanto, já aí comecei a manifestar o meu apreço pela iniciativa liberal. Depois declarei mesmo o meu apoio quando foi da eleição em que o João Coutinho Figueiredo foi eleito. Ah, Escrevi em blogs que são tipicamente liberais, de pensamento liberal, como Insurgente. Já tinha alguma interação com o Carlos Guimarães Pinto. Portanto, houve uma aproximação que depois se concretizou em 2020, quando me convidaram para trabalhar na comunicação de redes da Iniciativa Liberal. E, portanto, aconteceu ao mesmo tempo. Eu comecei a colaborar com a Iniciativa Liberal na sua comunicação de redes em agosto de 2020 e tornei-me membro do partido também nessa mesma altura. Então, qual era a tua profissão antes disso? Pois eu tinha uma vida profissional como na área dos recursos humanos, portanto eu trabalhei sempre, houve ali um período em que eu acumulei recursos humanos com consultoria jurídica e com mais uma outra coisa, mas em termos de empresas e também dei aulas logo no início de direito, mas comecei a trabalhar em recursos humanos aos 23 e estive sempre a trabalhar na área de recursos humanos, acumulando com algumas outras coisas, até ter sido eleito deputado da Iniciativa Liberal, na verdade. Ok, então és a pessoa perfeita, se calhar, para falar disto, que é, tu achas que devia ser mais fácil despedir pessoas em Portugal, quer seja no privado, quer seja funcionários públicos? Eu acho, quer dizer, nem é um achar, são os dados objetivos da OCDE. Nós temos um sistema laboral rígido. Ah, mas devo-te dizer que não acho que seja sequer uma questão unidirecional, do sentido de as pessoas poderem ser despedidas mais facilmente, é as pessoas também poderem se despedir mais facilmente. O sistema é tão rígido que hoje em dia em Portugal, por exemplo, quando tu tens um determinado tempo de permanência numa empresa, tu tens que dar um pré-aviso de 2 meses. Aqui em Espanha tens muitos casos em que são 15 dias. Vê a diferença entre aquilo que é a própria saída da pessoa de uma empresa, porque tem uma outra oportunidade, porque ou não tem, mas quer sair, e tem que estar amarrado a uma empresa, nos casos tendo uma outra oportunidade que considera melhor à sua espera, noutros casos que já esgotou a paciência para aquela empresa, e a pessoa tem que estar ali 2 meses. Ora, eu mudei algumas vezes de empresa, mudei na minha vida 4 ou 5 vezes de empresa. E o que é que me aconteceu? Os primeiros 15 dias tu estás a passar serviço, tens que o fazer e fazes com sentido profissional. A partir daí já estás noutra, já não estás a pensar naquilo. Portanto, nem é bom para ti, nem é bom para a empresa e atrasa a mobilidade do mercado de trabalho. Portanto, Sim, mesmo do lado do novo empregador, ele tem que fazer as contas, pá, precisava disto para amanhã e vou ter que não, esperar dois não tens meses. hipótese, estás à espera 2 meses e, portanto, só isso atrasa muito a mobilidade do mercado de trabalho. Em Espanha as coisas são muito mais ágeis e muito mais rápidas e obriga também, isso é bom, a que as empresas tenham um sistema mais profissional. Porque o que é que obriga a ficar 2 meses? Obriga que tu tenhas de ter um longo tempo de passagem das tuas responsabilidades, de formar alguém, etc. Ora, uma empresa que seja organizada, os processos são processos que estão já consistentes, não ficam a depender de uma pessoa, não é? Portanto, quando tu obrigas uma pessoa que quer sair 2 meses a estar a continuar, isso ah, mostra bem a rigidez do sistema. E, portanto, eu acho que o sistema é rígido, isso são dados objetivos, mas não se trata apenas só do lado da empresa, trata-se também do lado das próprias pessoas e da mobilidade que é desejável. Com um tema muito importante é que depois a proteção social tem que ser bastante consistente e em Portugal não é. Mas há outro exemplo também, agora com a agenda do trabalho digno. O que acontece é o seguinte: tu fazes uma extinção de um posto de trabalho ou um despedimento coletivo, porque a empresa precisa de se reestruturar. Fazes, e vamos admitir que não há nenhuma empresa nem nenhum empresário que tome essas decisões de forma leviana e, portanto, faz porque considera que, do ponto de vista da gestão, isso faz sentido. Durante um ano a seguir essa decisão, que é uma decisão de gestão, tu não podes contratar prestação de serviço, outsourcing. Mas imagina que ao fim de 3 ou 4 meses tu reestruturas e tem acontecido coisas como uma pandemia ou acontece ou há a guerra da Ucrânia e gera-se uma oportunidade de negócio.
E portanto tens ali a tua oportunidade para uma empresa que estava em dificuldade crescer. E tu não tens sequer a possibilidade, porque a lei hoje não o permite, de fazer uma solução que é uma solução flexível. Ter um outsourcing durante umas semanas para testar o conceito, para ver se funciona, para voltares a crescer. E portanto há sempre aqui uma desconfiança das empresas muito vincada, que torna tudo isto bastante rígido. E nós temos que, de facto, evoluir no sentido da maior flexibilidade para todos, com vantagem para todos e com uma proteção social que seja adequada. Pois, uma pessoa poder se despedir em 15 dias para uma empresa grande consegue-se organizar, mas para uma startup é um bocado complicado. Ficas ali sem dormir 2 semanas Claro. e à pressa tens dois funcionários e um deles não é, vai Ah, embora sim, passado mas 15 até dias. podes ter, se quiseres, mas para trazer alguma flexibilidade adicional, podes até ter uma regra diferente para a dimensão da empresa, não é? Porque uma Uhum. empresa, como tu dizes, uma empresa grande, resolve o problema em 15 dias. E só não resolve porque o mercado é rígido e porque a pessoa que vai contratar para substituir a que vai sair também tem que dar 2 meses, como se diz, à casa. E, portanto, tudo isto atrasa as soluções. Mas essa proteção pode ser feita distinguindo, por exemplo, a dimensão da empresa e tendo tempos diferentes. Não, não, E não parece um inadequado. funcionário público pode ser despedido só porque a empresa, neste caso o Neste Estado, já não precisa dele? Ou isso não é impossível? Só uma empresa privada que pode fazer isso? Não, eu creio que não faz sentido, no rigor dos termos, não faz sentido entender o Estado como um sítio onde devem continuar pessoas mesmo quando elas não são necessárias. E, portanto, eu acho que o que tem que haver são princípios claros de proteção das pessoas, ahm, enfim, rigor na identificação das questões, tal como se exige às empresas, o Estado também deve ser rigoroso na identificação das situações, deve haver um esforço de realocação das pessoas, deve haver um esforço. Ou ah, reeducação para outro cargo dentro da mesma Sim, empresa, repara, se for mesmo possível? nas empresas privadas, eu não sou apologista de que alguém possa ser despedido só porque sim. Portanto, eu Hum. também não entendo que devamos ter esse tipo de critérios. E por onde eu trabalhei, aquilo que desenvolvemos foi, mesmo para quem tem um desempenho abaixo do esperado, haver soluções como fazes uma primeira avaliação dessa pessoa e está abaixo do esperado. Muito bem, então se calhar muda de equipa, pode ser aquela equipa que não está a funcionar, aquela pessoa não tem entrosamento com a equipa, não se entende por algum motivo, muda de equipa, dá uma oportunidade à pessoa mudando de equipa. A coisa continua. Ok, se calhar então é falta de formação. Dá formação à pessoa, ajuda a desenvolver aquilo que lhe falta para ter o desempenho que tu esperas. Continua na mesma. Tudo bem, então muda de função. Se calhar é a função que não é adequada, a pessoa já mudou de equipa, já mudou, já teve formação, mas ainda assim não dá. Muda de função, dá-lhe uma oportunidade numa outra função. Chega a um momento em que tu já esgotaste todas as soluções. Então eu diria que aí não faz sentido prolongar aquela relação. E quando digo isto para as empresas privadas, digo a mesma coisa para o Estado. Portanto, não creio que faça sentido o Estado ter equipas ou pessoas quando as funções já não são necessárias, prolongando, portanto, para lá daquilo que é razoável a permanência das pessoas no Estado e, portanto, há soluções negociadas, obviamente salvaguardando os interesses das partes, ou então quando tens desempenhos sucessivos e já fizeste tudo o possível e imaginário, também não creio que o Estado deva continuar a ter pessoas que manifestamente não conseguem atingir os níveis de desempenho esperados. Claro, e é preciso, não é? É preciso cuidar das pessoas e dos problemas sociais que poderiam advir de repente de se despedir Claro. 1 milhão de pessoas ou sei lá, 100 mil pessoas do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo. Mas por outro lado, eh, eu olho para o Sistema Nacional de Saúde e não é? E vejo que tem-se injetado cada vez mais dinheiro, não é? Quanto é que foi nos Nós últimos anos? passamos de 9 mil milhões, era o orçamento da saúde, do orçamento de Estado para a saúde, e passamos para 15 mil milhões. Em quanto tempo? 9 mil? Nos 8 anos do António Ok, Costa. de 9 para 15. 9 E, para e 15. dezembro, supostamente, foi o pior mês de sempre do Hum. SNS. E isto vem confirmar uma coisa, que é que atirar dinheiro para as coisas não as resolve necessariamente. Só que, por outro lado, é difícil tu pegares em tudo o que está feito e pensar, olha, se nós pudéssemos começar isto do zero, como é que faríamos? E Claro. pensar nessa Qual era o solução. sistema que constróis de zero? Exatamente. Uhum. E o caminho de um para o outro é muito complicado de fazer, porque As se calhar naquele, transições. se As calhar naquele transições. só precisas de 1.000 pessoas e naquele precisas de 20 mil, não é? O que é que vais fazer essas pessoas Hum. todas? Mas no Sistema Nacional de Saúde em concreto, tu tens neste momento uma questão de base que é a seguinte. Manifestamente o Sistema Nacional de Saúde neste momento não está a responder, e não está a responder para quem precisa mais que ele responda, não é? Porque entretanto
Os funcionários públicos têm o ADSE, podem criticar, podem achar que já funcionou melhor, podem achar que pagam demais pelo serviço, mas o certo é que ainda têm liberdade de escolha, que no fundo é aquilo que nós queremos também na iniciativa liberal para todos os portugueses. Mas pagando, com críticas, obviamente, ao sistema, têm essa possibilidade de escolher dentro da capacidade instalada. Tens depois as pessoas que têm seguros de saúde e que, de alguma maneira, ah, complementaram a oferta do SNS, que consideraram insuficiente, adquiriram também essa liberdade de escolha e, portanto, vão ao SNS ou a outros prestadores de acordo com aquilo que são as suas conveniências. Que são para aí 70% dos portugueses, não é? Que têm seguro. Neste momento, os últimos dados que eu conheço, nós tínhamos também, quando o António Costa iniciou funções, cerca de 2 milhões e 200 mil portugueses com seguro de saúde, e neste momento está seguramente acima dos 3 milhões e 500 mil. Mais o ADSE. Isso. Sim, sim, se Ou fores ao seja, ADSE são cerca de 5 milhões, portanto ok, metade, 50%. 50%. E portanto, e já agora, Portugal também é um país que tem aquilo que se chamam os gastos em saúde out of pocket, portanto aquilo que os portugueses adicionalmente gastam para além do que é o Orçamento de Estado para a Saúde, está muito perto, são 29% da despesa, quando em média na Europa são 18%, à volta disso. Portanto, os portugueses estão a gastar mais do seu bolso adicionalmente àquilo que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde do que em média gastam os outros europeus. Portanto, há sinais claros. Mas PPP ou absoluto? Indexado ao poder de compra português? A percentagem da despesa, né, em Ok. saúde. Então ainda é pior para nós, que temos pouco poder de compra Sim, tudo e isso. somos os que gastam mais. E portanto há aqui um conjunto de indicadores que nos dizem claramente que, na verdade, nós falamos às vezes de um país e dois sistemas, mas agora temos já um país e três sistemas. Temos o ADSE para os funcionários públicos, temos aqueles que se moveram para ter um seguro de saúde e, portanto, compram essa possibilidade de escolha, e temos aqueles que não têm essa possibilidade e que estão no Serviço Nacional de Saúde. Ora, é para esses mesmos que o problema é premente nesta altura, porque tens de facto as listas de espera, a falta de médico de família, tudo aquilo que sabemos sobre esta matéria. E portanto, a questão é: se tu olhares para a frente e se apostares apenas no SNS, tu então terias que dizer que terias de ter um SNS para 10 milhões de portugueses, não é? Sim. Porque se te dissesse o SNS tem que ser para todos e o SNS é a única solução. E mesmo que aceitasses complementaridade, que é aquilo que existe hoje de privados e sociais, essa complementaridade, dita de outra maneira, é só quando o SNS falha, então eu admito que outros possam prestar. Portanto, se tu não queres então neste modelo, se não queres que o SNS falhe, então tens de ter um SNS para 10 milhões de portugueses. Portanto, isso é completamente inviável, o país não tem recursos para isto. Mas alguém defende isso? Acho que quase ninguém defende que não exista de todo privados, não é? Eu acho que algumas propostas da esquerda podem não ser assumidas. Eu acho que o PCP é bastante, até nos debates, eu creio que o Paulo Raimundo chegou mesmo a dizer que era tudo dentro do SNS. E os outros, não admitindo, acabam por no fundo ser isto, porque se dizem que há complementaridade e portanto só se deve recorrer ao privado ou social quando o SNS falha, no fundo estão a dizer que o SNS ideal é o SNS que não falha. Ora, se não falha, então tem que ter capacidade instalada para 10 milhões de portugueses, ou pronto, se tirarmos funcionários públicos para 8, 9 milhões de portugueses. Ora, isso é uma absoluta impossibilidade. Isso não existe. E, portanto, a grande escolha neste momento é se mantens o modelo, que é um modelo veridiano, não é? Que tem um sistema de saúde público no centro e tem complementaridade, ou um sistema bismarckiano que tem, de facto, essa liberdade de escolha entre os diferentes sistemas, onde não importa se é privado ou público, importa é que tenhas tratamento. A minha convicção, olhando para tudo isto, é que com o envelhecimento da população, com a longevidade que temos, e Portugal ainda tem um outro dado muito preocupante, nós de facto temos uma longevidade grande, das maiores da Europa, mas tens também as pessoas a chegarem em pior condição de saúde às idades mais avançadas, e portanto isso põe uma enorme pressão. Portanto, sendo pragmático e reconhecendo que a questão da transição é uma questão importante, não vejo outra solução que não seja abandonar a ideia de complementaridade, ou seja, o SNS no centro e os outros entram quando o SNS não consegue, e passar para uma situação em que temos não um no centro, mas temos oferta pública, social e privada em igualdade de circunstâncias. É o utente que escolhe a sua proposta, porque de outra maneira eu creio que os desafios que temos vão tornar isto absolutamente, e já vimos, não é tirar dinheiro, o dinheiro não está a resolver e continuará a não resolver a situação. Portanto, eu creio que já só lá vamos pondo toda a oferta disponível, pública, social e privada, em pé de igualdade e dando a escolha ao utente.
Mas não há o perigo clássico de, imagina, o SNS fica com as coisas que não são tão Hum, rentáveis, não é? E doenças mais raras e sim. coisas para nos proteger a todos. Aham. E o privado foca-se mais, se calhar, em consultas de especialidade e Hum, coisas que não são tão únicas. E uhum. o mercado livre fazer disparar o valor das coisas que o Estado não tem. Percebo, percebo, mas o modelo que nós propomos tem uma forte componente de regulação e tem um pressuposto que é o seguinte: a cobertura que cada um dos subsistemas dão, sejam eles o público, o privado ou social, é uma cobertura que tem que respeitar exatamente as mesmas coberturas que o SNS hoje assegura. Portanto, tu não podes recusar utentes. Ah, ok. Portanto, O Estado paga. o Estado paga e, portanto, o Estado é Mas espera, financiado. mas isso só atira o custo para o Estado. E se eu como hospital privado disser, olha, consulta de ortopedia agora é 200 euros. Não, não, mas essa é que é a questão. Portanto, qual é o papel do Estado aqui? É financiador, mas é também regulador e árbitro do sistema. E tem que, quem quiser estar neste sistema, seja público, privado ou social, tem que assegurar exatamente as mesmas coberturas que o SNS assegura hoje em dia. Portanto, é replicar, tens que fazer exatamente o mesmo âmbito para as mesmas doenças. O PS, neste momento, por exemplo, tem uma proposta de dentista no SNS. Se por acaso isso avançasse, quem viesse agora também teria, se o SNS tem, quem entrasse no sistema como subsistema, teria que ter também essa oferta e teria que assegurar. E não são os sistemas ou os subsistemas que decidem quem está ou não. É a pessoa que decide qual é o subsistema a que quer aderir. E, portanto, tu não tens direito de veto, como prestador do subsistema privado ou do subsistema social, tu não tens direito de veto. Tu tens que aceitar quem vier. Qual é a grande vantagem disto? É que quem escolhe é o utente, então o utente tem um conjunto, pode ter várias motivações. Uma delas será a rapidez, pode acontecer, que eu quero um sistema rápido e vou aos subsistemas disponíveis e escolho o subsistema mais rápido. Mas posso ter também mais confiança numa determinada especialidade que me preocupa mais num determinado subsistema e vou a esse. E, portanto, o sistema funciona com base na escolha dos utentes. Não estamos a dizer nada que não exista na Alemanha ou na Holanda, embora o nosso seja uma evolução conceptual relativamente àquilo que existe na Alemanha e na Holanda. Mas aí as pessoas não lhes interessa realmente se quando têm um problema nem sabem se o hospital é público, privado ou social. Não lhes interessa. Dentro da escolha possível, fazem as suas opções. O que nós dizemos neste modelo de subsistemas, como diga, é uma evolução, é que a pessoa escolhe um subsistema e fica durante um ano, pelo menos, nesse subsistema. E no Ah, ok. final do ano pode escolher outra vez. E no final do outro ano pode escolher outra vez. Mas porquê? Qual é a vantagem É disso? a concorrência. Porque assim todos os subsistemas, como Tem são que ter, financiados por ok, utente, têm todo o interesse em servir bem aquele utente. em todas as suas Em necessidades. todas as suas Menos necessidades. algumas mais raras que imagino que fique sempre para o Estado, não Não, é? não, eles têm mesmo que o privado tem que assegurar mesmo as raras. Portanto, não, essa questão de hoje que imaginamos, sei lá, na área do cancro, que das coisas mais graves só existem no SNS e os outros não querem, isso não existe. A escolha é feita com prestadores que têm exatamente a mesma oferta e têm que a assegurar. E, portanto, a diferenciação faz-se pela qualidade do serviço, qualidade lato sensu. Pode ser pela rapidez, pela simpatia, pela confiança, pela evolução técnica, pela tecnologia mais avançada. Isso depois cada um escolhe como entende. E Então esse, era como, um bocado como as operadoras móveis, fidelizava. Tinhas que fidelizar um ano sim, e isso só que com criaria pressão naquele subsistema. só com um Estado com uma enorme regulação para que essas fidelizações não sejam depois com base em políticas comerciais agressivas e sejam Claro. mesmo livres. Há uma outra grande vantagem que hoje em dia nós não temos com o SNS, que é precisamente porque tu és financiado pelo utente e só és financiado se o utente estiver no teu subsistema, tens todo o interesse em que ele esteja saudável. Porque se tu não curares à primeira, a pessoa volta lá e tu vais gastar. E o teu financiamento é exatamente o mesmo. Portanto, tu queres fazer medicina preventiva, queres que a pessoa esteja saudável, queres fazer exames de rotina, porque quanto mais grave for a doença do teu utente, mais investimento vais ter que fazer a curá-lo. E Mas, portanto, mas também tens lucro, não é? Senão não se- estás a fazer o exercício como privado. claro, mas o teu lucro está em quê? Em ter bom serviço para atrair utentes e em tê-los o mais saudáveis possíveis. E por isso tu vais investir na medicina preventiva, porque isso é o que te dá lucro. Tu estás a receber por utente que escolheu o teu subsistema e não Exatamente. por consulta? Exatamente. E portanto, a tua margem Ok, isso é está na super saúde, interessante. a tua margem está na saúde que a pessoa tem. Sendo que tu não podes escolher, se for lá uma pessoa doente, tens que a aceitar. Mas dentro da população que te escolheu, tu queres ter as pessoas o mais saudáveis possíveis. E por isso vais fazer os exames de rotina.
por isso vais fazer as consultas periódicas, por isso vais fazer ah, todo o esforço possível para quando a pessoa está doente, tratá-la bem à primeira. Porque se não a tratares bem à primeira, ela vai voltar a bater à tua porta e tu vais Uhum. gastar mais. E lá se vai a tua margem. Pô, isso à primeira vista parece-me muito, muito interessante. Tenho que estudar melhor, mas um dos problemas da medicina, aliás, do Big Pharma, é o desalinhamento de incentivos entre o paciente e Disseste quem. a palavra certa. É, este sistema alinha os incentivos. É Sim, exatamente esse o princípio. porque dá muito mais dinheiro um tratamento que ele tem que comprar todos os meses do que uma operação ou qualquer coisa que ocupa sempre. E tenho que pá, estou com vontade de dizer isso é incrível, mas pronto, tenho que Claro, estudar não, melhor. Mas aprofunda. parece-me muito Vamos lá interessante. ver, não há sistemas perfeitos, mas por isso Hum. é que eu te digo que é uma evolução até do sistema. Nós falamos por simplificação de discurso, que é o que está a ser feito na Alemanha ou na Holanda. Na verdade, é uma evolução daquilo que se faz na Alemanha ou Holanda, precisamente com essa preocupação de ter os incentivos alinhados. Chega de saúde, mas foi muito interessante. Vamos falar aqui do IRC de uma vez por todas. Eu já perguntei mais ou menos isto ao Carlos Guimarães Pinto, mas Aham. queria também ouvir que é, existe algum tipo de estudo Hum. multifatorial, econométrico, macroeconómico, que mostre de forma bastante clara que existe realmente uma correlação entre baixar o IRC Hum. e a economia do país crescer? O que é que eu te posso dizer? Posso dizer que Portugal teve já uma experiência nesse sentido. Se eu não estou a dizer mal, em 2003 fez-se uma baixa do IRC e a receita subiu em 2004. Portanto, Sim, isso mas há as outras vari 30.000 variáveis variáveis, todas. não é, do mundo Agora, todo a acontecer. o que é que está aqui em causa? Mais uma vez, a OCDE revela que nós temos uma taxa estatutária das mais altas da Europa. Ou mais alta, neste momento são 31,5% em IRC. Mas efetiva não é das mais Não é altas. das mais altas. Mas tens aí um problema, e que também é importante eu depois não me esquecer de o sublinhar quando chegar um bocadinho mais à frente na explicação, que é, de qualquer maneira, tu diminuis essa taxa estatutária quando vais em determinados sentidos que neste momento é o Estado que te diz que tu deves ir, com programas como os CIFIDs, como os REFEIs, como os CEFEIs, essas siglas todas que inventam e que no final do dia não é mais do que o Estado estar a dizer às empresas: se vocês forem por aqui, então podem ter aqui um conjunto de benefícios, mas têm que ir por aqui. Isto tem duas consequências. A primeira é aceitarmos como princípio que alguém que está no Estado, o ministro, a equipa governativa, tem uma bola de cristal em que percebe que existe uma enorme vantagem para as empresas em irem para determinados investimentos e não irem para os outros. Essas bolas de cristal nos últimos anos deram investimentos como aquele da EFASEC, não é? Como o da TAP, e portanto eu não acredito muito na capacidade dessa bola de cristal que existe no Ministério ou no Governo, seja lá quem lá estiver, de pré-determinar que o melhor caminho do sentido da rentabilidade é este e não aquele. Portanto, isso é uma das questões. Mas espera, antes de avançar, Uhum. desculpa interromper-te, mas imagina que tivesse a decidir isso um Warren Buffett ou assim, algum economista que tu respeitasses muito. Se calhar Eu, conseguia acertar. É provável que acertasse mais vezes, mas eu acho que tu tens de ter skin in the game e, portanto, não podes ser um decisor fora. E tens muito mais informação quando és uma empresa. E esse é o segundo ponto que eu ia dizer. Tens muito mais informação quando estás no mercado, conheces o cliente, conheces o produto, que alguém que seja, mesmo que genial, que esteja fechado num ministério a tomar decisões com a tal bola de cristal. O segundo ponto muito importante aqui é que tu disse, com este regime, que é de taxa estatutária alta, e depois com benefícios fiscais que orientam as decisões empresariais e depois com uma carga de burocracia muito, muito intensa, tu às vezes tornas as empresas especialistas no benefício fiscal, no crédito de imposto, na regra, no contexto legislativo e quase que fazes com que elas tenham demasiados recursos alocados a isso e que percam quase o foco, tornam-se especialistas em arranjar subsídios, benefícios e créditos, essas coisas todas, e esquecem outra parte que é determinante, que é o cliente, é o preço, é a logística, é o mix de marketing, é a sua organização, o governance, etc. E, portanto, estás a tornar empresas especialistas no que não devem, que é a parte administrativa das coisas, e a desfocá-las daquilo que devem. E, portanto, tu perguntas, mas há evidência? Bom, há evidência histórica de que é assim, e há uma evidência que é a seguinte: Portugal, neste momento, é um país com uma produtividade muito baixa, nós temos das piores produtividades da União Europeia, estamos na cauda da União Europeia em termos de produtividade,
temos falta de capital, não há capital em Portugal. E portanto, quando tu dizes que é 31,5 ou que é 31,5, mas depois que tens uns benefícios fiscais que baixam a taxa, mas tens que ir no sentido que o Estado entende que é o desejável. Quando tens uma justiça que funciona, a justiça administrativa, podemos falar disso também, de forma muito lenta. Quando tens imprevisibilidade legal, tu tens um conjunto de circunstâncias que fazem o seguinte: é que tu cobras 31,5 sobre nada. E nós entendemos que é melhor cobrar 15% ou 12% sobre alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o investimento estrangeiro que hoje não vem e que poderia vir e que poderia trazer-nos a tal produtividade, inovação e progresso e melhores salários, sobretudo. Portanto, a questão é, nós temos falta de capital, nós temos falta de empresas que tragam tecnologia, que tragam valor acrescentado, que tragam salários mais altos. O que é que temos que fazer? Tens de tratar da justiça, não podes ter um processo administrativo em primeira instância a demorar em média mais de 850 dias para uma decisão, quando a Europa faz isto em 400 dias. Isso afasta o investimento, não Isso é? afasta o Assusta. investimento. Sim. Tens de ter estabilidade legislativa, portanto, as pessoas têm que saber que contam, as empresas que contam com o que contam, e tens que ter uma taxa competitiva. E no outro dia fizeram uma pergunta interessante. Ok, mas vamos imaginar que tu melhoras a justiça, que tens taxas competitivas. A União Europeia agora para grandes empresas multinacionais prevê uma taxa mínima de IRC de 15%, e tens uma simplificação administrativa e tens também um quadro legislativo permanente. Mas ainda assim, tu estás ao mesmo nível da Europa. Portanto, porque é que as empresas, baixando tudo isso, acabam por nos escolher se no fundo só lhes estás a dar igual, não lhes estás a dar melhor? E eu acho que nós temos aí uma vantagem competitiva muito grande neste momento. Portanto, se nós resolvermos todas as outras questões, se tivermos a tal redução do IRC para termos uma taxa competitiva, Para quanto? nós propomos mesmo para 12% para as pequenas e médias, e 15% porque há a obrigação que vai entrar em vigor em breve para as multinacionais. Portanto, Uhum. aí lá está, ficaremos iguais a todo 12, o resto. 15 em vez de 15, 21? Sim, Que é como é agora. se não olhares para a estatutária, não é? Sim, sim, Se sim. não olhares lá para a parte. IRC puro, sim. Sim. E portanto, mas onde é que nós temos a grande vantagem competitiva? Eu acho que é na energia. Tu consegues ter hoje uma energia mais barata, porque temos um mix energético muito baseado em renováveis e, portanto, consegues ter uma energia mais barata que o centro da Europa. Portanto, se conseguires ter uma justiça a funcionar a níveis europeus, se conseguires ter uma taxa de IRC competitiva e que fixe o olhar das empresas e digam, vamos lá ver então o que é Sim. que há aqui mais. Se conseguires simplificar, que é outro problema, os licenciamentos de uma atividade económica hoje demoram 3 anos. Não é possível, ninguém espera 3 anos para fazer um investimento. Mas se tu conseguires mexer nessas variáveis todas e depois lhes disseres, nós temos gente qualificada e temos, sobretudo, uma energia competitivamente mais barata do que no centro da Europa, tu consegues atrair investimento. Tens que conseguir atrair investimento. Então, mas porquê é que as startups todas que correm bem em Portugal acabam por ter sede em Londres? É porque há outros benefícios fiscais? É porque os investidores ficam mais tranquilos com ser lá? Ou é porque existem lá aqueles benefícios fiscais que eu conheço de capital gains tax Sim, reduzido quando se investe em tens, startups? tens todas essas condições. Quando falamos deste quadro que estávamos a falar, é um quadro geral para empresas de determinado perfil, já não Hum. estamos a falar de startups, não é? Sim, Mas sim, tu sim. aqui também, quando tens um regime de stock options, por exemplo, que é um regime punitivo, estás a desincentivar as startups, não é? E, portanto, todo esse ecossistema fiscal é um ecossistema que neste momento dá duas mensagens. Para os que estão fora é não venham. Para os que estão cá é não cresçam. Ou abram uma holding na Holanda. Precisamente. E aí, quanto é que fica em Portugal de tributação? Zero. Pronto. E portanto, nó- Uhum. é isso que está a acontecer e portanto nós temos que inverter esse ciclo, não é? Sim, moralmente é complicado, porque eu às vezes penso nisto e penso: porque é que Portugal não imita a Holanda nisto das holdings? O que é que teríamos a perder, não é? E há uma espécie de, acho que há uma espécie de pudor que não é, como é que eu ia dizer isto? O pudor acho que faz algum sentido, porque pronto, Hum. mas se nós conseguíssemos que as empresas da Europa toda tivessem cá uma holding em vez de na Holanda, e que estivéssemos a ganhar uma É percentagem o que eu te baixa digo, disso, nós é ficaríamos melhor com ter menos 31, lista de espera, se calhar, nos é melhor hospitais, não é? 31,5% se for se fosse a taxa estatutária de zero ou 15% de alguma coisa. O que é que traz mais vantagem para o país? Com um efeito muito, muito importante adicional. Não é só a questão da receita fiscal, que de facto ficaria e poderia ser gerada cá, é mesmo a questão dos salários, porque as grandes empresas pagam salários melhores. Um salário de uma grande empresa pode ser até quase o dobro daquilo que uma PME.
paga. E, portanto, isto é o que temos que fazer, porque senão nós vamos continuar a ver os jovens portugueses a irem para essas empresas que não estão cá e a saírem para essas empresas onde são melhor remunerados porque não encontram essa possibilidade cá. E, portanto, e não temos muito tempo para o fazer. Isso leva-nos também a uma outra discussão interessante, que é do ponto de vista fiscal, que é mesmo. ah, Hoje em dia discute-se muito a questão da tributação, da automação, de encontrar outras fontes de receita, não é? De facto, tu com questões como a automação vais ter ah, atividades que têm poucas pessoas, mas que geram receita. Sim, E era uma das minhas perguntas, se não é inevitável quase o rendimento básico universal. essa é uma tentação, ainda sem ir ao rendimento Ok. básico universal, ainda apenas à questão da tributação. É de facto uma questão muito interessante, porque há essa tentação. Alguma esquerda fala já disso. Já temos o FMI a estudar novas fontes de financiamento uma equipa do FMI que esteve cá a estudar novas fontes de financiamento da Segurança Social. Vai sair um livro branco cuja publicação foi atrasada para depois das eleições, porque não quiseram provavelmente que a discussão sobre o livro branco da Segurança Social fosse tida. O que é um livro branco? Porque eu creio que vai apontar, pode trazer, eu não sei exatamente o que é que o livro branco vai trazer. Não, o que é um livro branco? Eu Um não sei o livro que é. branco é um trabalho O com alguma caucasiano. profundidade. Não, eu acho que a diferença grande é quando é livro verde, há o livro verde e o livro branco. Quando é o livro verde, já te aponta caminhos, já te diz, vamos fazer assim. Ok, Quando é o livro branco, é em tese, é uma análise dos problemas, aponta-te algumas soluções, mas não toma ainda, ok, ainda, ok. ainda decisões. E portanto, isso foi atrasado. E porque é que terá sido atrasado? Por um lado, pode trazer notícias sobre a sustentabilidade da segurança social. Estou a imaginar, não sei. Por outro lado, pode trazer essa intenção de arranjar novas fontes de financiamento. Qual é o problema de base, independentemente das questões filosóficas sobre se deve ou não tributar a automação, tudo isso? É que nós temos 72% de produtividade face à União Europeia. E se tu avanças com tributação das automações, de tudo aquilo que são eficiência, valor acrescentado e tecnologia, tu não vais ter, ao contrário do que se quer, uma economia do conhecimento, vais atrasar esses investimentos em Portugal e vais dizer não venham. Porque, mais uma vez, é o que tu dizias há bocado sobre a Holanda, tudo isso. Não estás sozinho. Tens outros países que, se querem ter a tal economia do conhecimento, vão querer que essas indústrias, essas atividades se instalem. Se tu vais tributar já as automações, as robotizações, tudo isso, estás a dizer não venham, vão para os sítios onde têm regimes fiscais mais favoráveis. E, portanto, estás a atrasar uma coisa que é determinante neste momento, que é tu avançares do ponto de vista da produtividade. Porque sem produtividade tu não tens salários competitivos e isso é mesmo um problema sério neste momento. Em relação à produtividade, houve uma coisa que eu demorei bastante tempo a aprender. Acho que até foi o meu pai que me ensinou e ouvi outra pessoa dizer isso há pouco tempo. Que foi eu quando lia sobre produtividade e Portugal é menos produtivo que a Alemanha e por aí fora, eu imaginava sempre o português em frente ao computador a passar mais tempo no Facebook e no Não, mas Instagram. não tem nada a ver com Mas isso. aprendi que, pá, o exemplo clássico é um trabalhador numa fábrica que tem uma máquina de cozer em que Claro, consegue fazer uma t-shirt por minuto claro, e tu, ao inserires capital nessa atividade, ele claro. compras uma máquina que ele consegue fazer 100 por minuto e que a grande variedade de Yeah, produtividade está na inserção de capital e não se calhar nos 10% que realmente o Tuga é mais Facebook e toma mais cafés, mas a yeah. grande fatia é Por capital. isso é que nós temos que atrair capital. Se não o Uhum. temos, é determinante atrairmos capital com investimento estrangeiro, com empresas a instalarem-se em Portugal. Nós temos um tecido empresarial que temos micros, pequenas, médias, 97, 99% do tecido empresarial é composto por estas empresas. E nada contra. Mas tem uma enorme limitação de produtividade. Uma microempresa não tem capital para investir em formação, não tem capital para economias de escala, aliás, não gera economias de escala e, portanto, a nossa baixa produtividade não tem realmente nada a ver com nenhuma predisposição nossa para não trabalharmos intensamente, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o perfil da nossa economia e do nosso tecido empresarial. É por isso que os sinais em IRC são fundamentais. Tu hoje em dia tens um IRC progressivo, ou seja, cresces em termos de faturação de rentabilidade e pagas mais por isso. Isso não faz nenhum sentido. O incentivo para as empresas tem que ser que cresçam. E, portanto, se Mas espera aí, desculpa, acho que é ao contrário, acho que é, esta é a nossa taxa de IRC, mas nós vamos ajudar as PMEs dando uma taxa mais baixa. Percebes? Por isso, dessa e por isso perspectiva faz sentido. E por isso é que nós estamos a dizer que a taxa para as pequenas e médias deve ser 12, que é uma taxa extremamente competitiva.
Então a vossa também seria progressiva, 12 e 15. Sim, mas aí é só pela limitação europeia. Se fosse depender só da nossa decisão, seria 12, 13 para todas e ficaria flat. Ok. Temos a limitação europeia, mas entendemos que, precisamente porque queremos que as pequenas e médias cresçam, e é urgente que isso aconteça, entendemos que o sinal não deve ser de desincentivo com IRC progressivo para essas. Depois o Pedro Nuno Santos diz que 40% das empresas não pagam IRC e usa isto como trunfo político. E eu digo bolas, quer dizer, isso eu queria que pagassem, não é? Não porque porque eu gosto especialmente de impostos, como imaginam, não é o caso, mas porque isso significaria que tinham um nível de rentabilidade e um nível de viabilidade até muito diferente daquilo que temos hoje. Portanto, quando ficamos todos contentes porque 40% das empresas não pagam IRC e dizemos até que não vale a pena mexer no sistema fiscal, porque esses 40% não pagam, estamos a dizer, bem, não pagam hoje e estamos a imaginar que nunca vão crescer, porque vão continuar sempre assim e eu creio que não podemos ficar contentes com isto. Vamos mudar aqui para qualquer coisa completamente diferente. Qual é a perspectiva tua pessoal e da iniciativa liberal sobre a prostituição? Deveria ser legal, totalmente legal, limitada? Vocês têm alguma posição pensada sobre isso? Bem, eu diria que como ponto de chegada, me parece que se nós queremos evitar situações de exploração, situações de abuso, estamos sempre a falar questões de saúde também. E portanto, eu diria que num caminho cuidadoso, num caminho que não pode ser tomado de uma vez só, mas eu creio que haveria vantagem em haver algum tipo de evolução para situações de legalização e de, enfim, de institucionalização, não no sentido de promover, mas no sentido de assegurar que não há exploração, que não há problemas de saúde, que não há abuso e de proteção das pessoas, sempre com essa ideia de que um, é preciso criar condições para que as pessoas possam sair desse tipo de situação. Pois, é complicado, porque uma vez vi um documentário sobre a Red Light, em que entrevistam algumas prostitutas lá de Amsterdão, e muitas diziam que gostavam da vida que tinham e por aí fora, mas uma pessoa nunca sabe quanto daquilo é coagido, não é? Claro, Quanto é que não foi, pá, é eram isso, é pobres e isso. estavam em dificuldades e foram por aquele caminho, habituaram-se, e até pode ser verdade que neste momento até Não gostem. encaram outra solução, não é? Sim, mas é para um liberal, não é? Filosoficamente, é complicado, porque se uma pessoa tiver de plena consciência e não existir coação nem de pobreza nem O externa, livre-arbítrio, não é? sim, mas há aí situações limite complicadas. Sim, eu creio que com esse bom senso, uma evolução para uma situação de. E é o que eu digo, as questões de saúde e as questões de abuso devem estar também sempre presentes, não é? De que maneira é que esse livre-arbítrio que estás a falar existe sempre e, portanto, eu creio Mas que imagina, esse na caminho. Noruega, estou a dizer a Noruega porque é o país mais rico do mundo, alguém que de sua livre vontade vai para a prostituta. Por acaso gostava de ver dados sobre isso. Ou seja, se há uma correlação entre Entre. riqueza e quantidade de pessoas que vão de livre vontade, entre aspas, porque nunca sabemos se é coagido ou não para a prostituição. Mas é isto, eu faço estas perguntas porque eu identifico-me bastante com a iniciativa liberal, mas acho que sou um bocadinho mais conservador e um bocadinho mais comunitário também. Ok? Eh, eh, eu, eu concordo que o indivíduo é a base, não é? E deve ser a Da base organização, legal e sim. deve ser a base do Hum. pensamento quando se pensa em liberdade, mas acho que os melhores resultados que o ser humano consegue é em comunidade e em família. E às vezes sinto um bocado de falta disso nas mensagens da Dessa visão um iniciativa bocadinho mais liberal. comunitária. Sim, Sabes que isso às vezes tem também a ver com o. Eu acho que foi o Carlos Guimarães Pinto também que disse. estragou tudo. Estou a brincar. Não, 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 que ele disse que isso é verdade, não é? A circunstância também é importante, as tuas propostas também têm que ser avaliadas no contexto do sítio onde as queres aplicar. E acho que aquilo que nós temos tido em Portugal é um demasiado encostado ao socialismo e, portanto, essa afirmação desta individualidade é muito importante. Ah, e depois, sobre isso, construir outras soluções. Mas no momento em que tu tiveste tantos anos de governação do Partido Socialista,
esse retomar de uma ideia de que o indivíduo é a base, o retomar da ideia de que se deve construir em função do indivíduo, vale também muito como oposição àquilo que tem sido um coletivismo muito grande e uma sociedade civil muito fragilizada, uma iniciativa privada muito dependente ela própria do Estado. E, portanto, isso acaba por exacerbar essa afirmação individual politicamente, que seria sempre a minha, mas que pode ser depois matizada de acordo com a circunstância social que tu tens. Pois, então tu achas que nós no fundo fomos para um grupo demasiado grande, então que vocês não, tu não, vocês. Um regresso, Então, para ir para o meio termo, tem que se falar tem, mais tem, do tem- indivíduo, é tens que isso? afirmar mais isso, porque senão nunca vai haver essa mobilização necessária para a transformação da sociedade que nós achamos fundamental. Pois, pá, no fundo eu sou ainda mais conservador do que os nacionalistas, porque que vou ainda mais atrás, não é? O nacionalismo é uma coisa relativamente recente, esta coisa das pessoas se identificarem tanto com a sua nação. Uhum. Antigamente era mais com a sua cidade, ou com a sua aldeia, ou com a sua Sim, era zona. mais municipal de alguma maneira, Sim, e eu acho que, o bairrismo, essas sim, coisas. desde que não crie polarização e tribalismo, ou pelo menos pode criar, mas que seja saudável, acho que as pessoas estarem mais preocupadas com o seu lugar traz bons frutos a toda a gente, do que estar toda a gente em Portugal agora a ver o que os políticos de Lisboa estão a decidir para todos, sabes? Eu acho Sim, que mas Portugal tem claramente um problema de centralismo, não é? Isso é visível mesmo nas verbas que são geridas a nível central e nas que são geridas a nível local. Nós não temos, salvo as regiões autónomas, não temos essa dimensão regional, mas está francamente desequilibrado para o Estado central, não é? E é tudo muito decidido centralmente, mesmo esta experiência da descentralização que aconteceu nos últimos anos é ainda uma experiência incompleta e também relativamente mal gerida. Mas isso é importante, isso nós também temos essa visão que as decisões são mais bem tomadas quanto mais próximo do cidadão. E nesse sentido, essa ideia de descentralização dos municípios, Uhum. tudo isso é um princípio liberal, porque senão lá está, um grande afastamento entre a decisão tomada e o seu impacto nos cidadãos. Não é? Isso é. Sim, sim, Nós sem temos. dúvida. Mas acho que vocês deviam comunicar mais isso, sabes? Porque, Percebo. pá, eu também não ando a ver tudo o que vocês fazem, mas vejo-vos muito mais como indivíduo, indivíduo, indivíduo. E não com essa perspectiva mais municipal ou comunitária ou Sim, da comunidade. comunitário. Sim, Sim, isso sim. é uma boa pista para futuro, sim. Para apanhar gajos como eu. Olha, habitação. Imagina que eu tinha. Eu tenho. Não, mas imagina que eu tinha 20 milhões de euros para investir em imobiliário e pá, eu ou fazia 1000 casas para pessoas de classe média baixa, onde a minha margem de lucro no fim de Hum, vender tudo era 20%, ok. ou compro um terreno na Foz e faço um prédio de luxo e aí a minha margem de lucro vai ser 200%. Porque é que eu hei de fazer habitação acessível se vou ganhar menos dinheiro? Ok, sabes que no essencial a tua decisão é mais ou menos indiferente do ponto de vista da disponibilização de casas. Porque se tu construires habitação de luxo, as pessoas que vão para essa habitação de luxo vão deixar as casas que tinham antes. Muitas delas já teriam casa. E, portanto, não podem não ser primeiros compradores aterrados agora aqui do estrangeiro e que compram. Alguns serão, Sim. mas os dados dizem que só 12% da aquisição de habitação é feita por não residentes. E, portanto, uma parte dessa construção que tu fizesses, provavelmente uma parte significativa, iria libertar outras casas. Muitas delas não seriam habitação de luxo, porque essas pessoas, se calhar, agora podem comprar habitação de luxo, mas antes, quando compraram a primeira ou a sua segunda casa, tinham casas de outra e estão a mudar de casas que não são de luxo para casas que são de luxo. E, Opa, portanto, mas não vinham do bairro. Para ir para a de luxo já tinha uma casa fixe. mas aquilo que eu estou a dizer, há estudos que demonstram que não é totalmente indiferente, obviamente, mas é razoavelmente indiferente. Quando tu constróis habitação nova, isso tem um efeito genérico de disponibilização de habitação no mercado e, portanto, por muito que seja de luxo, que há depois uma movimentação no mercado que traz disponibilização de oferta também para outros segmentos. Portanto, Hum. isso é relevante. O problema agora, não entendendo nós que tu deves estar a fazer direcionamento do investimento privado para umas coisas ou para outras, mas podemos também falar disso. O problema que tu tens agora é que, primeiro, tens licenciamentos muito longos. Alguém que quer construir uma casa demora 2, 3 anos, ou um edifício, 2, 3 anos a ter um licenciamento, e isso repercute-se no custo, porque cada ano de atraso no início tem um custo financeiro, e portanto isso repercute-se no custo final.
Seguramente 30% do custo final da casa são impostos. Há quem diga que são até 40%, se consumares todas as licenças, taxas, emolumentos, tudo isso. Mas Podes, isso não é igual se for habitação acessível? Ou seja, de média a baixa em vez de o luxo? problema é como é que tu podes então ter habitação acessível se 30 a 40% do custo final são impostos. Sim, ok, aí estamos juntos. Mas qual é a minha motivação como pessoa rica a quer investir em imobiliário? Se eu posso ganhar mais dinheiro. Ou seja, onde eu quero chegar aqui é, não é Uhum. importante o Estado É, construir também? pronto. Depois, ah, acreditando nos mecanismos da procura e da oferta, o que nós entendemos é que seguramente não és tu que fixas o preço, é o mercado. E, portanto, se tiveres mais oferta e tiveres mais concorrência, por muito que queiras vender a um determinado preço, isso vai com certeza fazer com que haja flutuações do preço, que não aquilo que tu querias, mas um preço mais adequado às necessidades das pessoas. E, portanto, a nossa visão é que o problema é mesmo da oferta neste momento e que é importante é construir. Não é tão preocupante se estás a construir para um segmento médio-alto, médio-baixo, é que tens que ter mesmo mais oferta, porque isso tem um efeito gerador de libertação da oferta ocupada neste momento no mercado. Dizes-me assim, e há uma coisa muito importante que se tem falado pouco, nós não temos isso explícito no nosso programa eleitoral, também não é tema em que a gestão central do país possa intrometer-se muito. Mas nós temos um problema que é a construção em altura. Em Portugal, por algum motivo, decidiu-se que a construção em altura é negativa. Há uma má avaliação da construção em altura. Eu percebo que em algumas zonas de Lisboa não pode ser ter construção em altura por causa do aeroporto. Eu ia dizer por causa estás numa zona antiga da cidade, não vais fazer Claro, ali um prédio. as Sim. zonas, claro. Mas há tantas zonas, mesmo na Grande Lisboa e fora da Grande Lisboa, um pouco por todo Portugal, onde tu podias ter construção em altura e não tens, porque os PDMs impedem, porque se criou esta imagem de que é mau construção em altura. Ora, o que está demonstrado também é que a construção em altura pode ser, e é muitas vezes, mais compatível com boa qualidade de vida. Porquê? Porque tu libertas espaço, e em vez de estás com uma massificação da ocupação de espaço com prédios mais baixos, constróis em altura, mas consegues ter zonas verdes, zonas de lazer à volta, proporcionando assim boa qualidade de vida. Portanto, eu acho que isso é outra questão que se tem que ver. Nós temos que começar a construir mais alto, sempre no sentido da oferta, de fazer crescer a oferta, porque entendemos que é isso que vai mexer depois na acessibilidade da, da habitação. Soluções que tu conheces seguramente, como por exemplo, tu constróis, tens um edifício de 10 andares, 7 andares são para vendes ao preço que queres, mas tens que meter 3 andares a preço acessível ou não sei o quê, acabam sempre por ter uma consequência, que é repercutir no preço do resto, não é? E portanto, no final do dia, alguém vai sempre pagar aquilo que tu obrigas alguém a ceder. Portanto, a É uma nossa forma de imposto quase, não é é? quase isso, mas o imposto, como sabemos, repercute-se no consumidor final, portanto, isso não viria em benefício da oferta global. Portanto, para nós, o que é decisivo, e há um dado, apesar de tudo, interessante, é que nós estamos a construir 20 mil novas casas, pouco mais de 20 mil novas casas, e no último ano já conseguimos chegar às 30 e tal mil casas novas licenciadas. Portanto, isso parece querer dizer que alguma coisa pode estar a passar-se no mercado de habitação para adequar um bocadinho. Mas entendemos que tem que ser por via de licenciamento, baixa de impostos e, sobretudo, uma coisa que não falamos que é muito importante, mais uma vez, um quadro legislativo estável, porque negócios como o Build to Rent, que é a construção para arrendamento, não têm um quadro legal e tu, ao contrário do que acontece em outros países, em Portugal não tens esse tipo de negócio em que fundos vêm, investem, constroem para arrendar. E, portanto, nós temos um mercado de arrendamento que também não funciona. E, portanto, estamos com tudo o que diz respeito à habitação ficou paralisado. E, portanto, mais do que soluções que depois acabam por limitar a oferta ou repercutir no preço, que são uma espécie de imposto, como disseste, temos mesmo é que trazer construção neste momento para o mercado. Ok, mas voltando ao meu exemplo, eu não sei qual é a diferença da margem Uhum. de lucro entre a habitação de luxo e a habitação acessível, mas, ok, não queres que o Estado construa porque ele não consegue ou é incompetente, mas imagina que tu dizias, olha, quem faz a habitação acessível não paga IVA de construção, não Ah, paga IRC na venda, não paga parece-me. taxas e taxinhas, se Não, calhar equilibrava o jogo. não tenho nenhuma resistência a isso, Hum. a não ser pela via da distorção do mercado que gera, mas em emergência não tenho, se estamos numa situação de emergência, não tenho uma resistência especial a isso.
Entendo é que estruturalmente é preciso construir mais e que a construção, mais construção traria baixa de preço. Achas que o AL deve ser limitado a certa altura? Se chegar não é, se 100% da baixa for alojamento local, já perdemos a identidade toda. Sim, isso parece-me evidente, ou seja, eu acho que as ideias liberais são ideias liberais fortes quando tem regulação e quando nós entendemos que há também uma vertente regulatória. Eu penso que hoje em Portugal, ah, até porque o ataque ao alojamento local foi de tal forma incisivo e agressivo, já ninguém nega essa questão de em três ou quatro freguesias do centro do Porto e do centro de Lisboa haver regulação e haver limitação e olha, falávamos há pouco das decisões que devem ser tomadas próximo dos problemas e das pessoas, são competências municipais que me parecem perfeitamente aceitáveis, portanto não há aqui uma ideia de mais AL, mais AL, mais AL, só porque mais AL. Não, eu acho que isso é perfeitamente razoável. Era o caminho que, aliás, estava a ser seguido, não havia já as autarquias a tomarem decisões nessa matéria. Podemos discutir depois se elas são equilibradas ou não, mas isso é uma discussão diferente. E, portanto, o que não faz sentido foi o contrário, não é? O que aconteceu, ao contrário, que foi praticamente extinguir uma atividade, porque em três ou quatro freguesias do Porto e três ou quatro freguesias de Lisboa, a ocupação do AL era já um problema e trazia problemas à própria vivência na cidade. E, portanto, eu creio que o que faltou aqui foi mesmo esse equilíbrio, foi essa capacidade, a menos que esta decisão que está no pacote mais habitação de perseguição do alojamento local tivesse a ver com a necessidade de encontrar um bode expiatório. E isso torna as coisas ainda. Uma coisa é incompetência, outra coisa é maldade. E portanto eu não sei bem qual foi a razão, mas as duas são más, na verdade. Pois, há um razor, não sei qual é, a navalha de Occam, que é Sim, não sim. atribuas à maldade aquilo que podes atribuir à A incompetência. incompetência é a ideia Exatamente. da simplificação. Escolhe a solução mais simples, não é? Sim, sim, acho Mais que é isso. possível, não é? Não Portanto, sei se disse o nome certo da navalha, mas pronto. sim, é. Vamos jogar ao pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Ok. Ahm, e eu lembrei-me de te pedir para defenderes a ideia de se nacionalizar empresas e das empresas que fornecem serviços essenciais para as pessoas estarem na mão do Estado. Ok, tu queres que eu faça mesmo isso? Sim. Bom, mas eu vejo vantagens nessa defesa das nacionalizações de alguns setores. Olha, por um lado, ah, podes depois fazer uma coisa muito interessante que é colocar clientelas políticas na gestão dessas empresas nacionalizadas. Isso tem uma enorme vantagem. É que essas pessoas já não estão noutros setores de atividade a estragar esse setor de atividade e estão ali concentradas nesse espírito de nacionalização. Outra enorme vantagem é que tens financiamento praticamente garantido, porque é sempre possível ir buscar mais impostos para viabilizar essas empresas. E por último, parece-me também muito interessante hum, a ideia de as poderes usar como instrumento político para a aquisição de votos. Portanto, para mim, perfeito. Deixa-me ajudar-te. Não achas que uma coisa tão importante como a água ou a eletricidade não é, o Estado deve proteger o cidadão do mercado, poder se descontrolar e disparar os preços? Sim, eu concordo contigo que há. Olha, vou-te dar um exemplo que eu não acho que seja reversível, porque as decisões foram tomadas e agora seria muito complicado revertê-las. Mas, por exemplo, o que aconteceu com a REN, a privatização da REN. Nós podemos até discutir a privatização, mas uma coisa eu tenho a certeza: quando fazes uma privatização que, no fundo, de que resulta que tenhas o capital público chinês a controlar a REN, isso É uma má coloca. É uma privatização. má privatização. Portanto, consegues-me levar até ao ponto de eu dizer que nem todas as privatizações são boas e, sobretudo, privatizações que acabam por No ah, fundo foi nacionalizado pela pela China, não China, foi é isso. privatizado. E que acabam por depois trazer um monopólio estatal, embora não um monopólio estatal português, mas um monopólio estatal chinês, isso são más decisões. E não me custa reconhecer que há setores que, pela sua criticidade, podem ser insuscetíveis de privatização, ou se forem privatizados, serão seguramente, tem que haver de facto uma regulação muito forte e não é qualquer detentor do capital que cumpre as regras mínimas para estarmos tranquilos quando isso acontece.
já que estamos a falar disso, tu achas que a China andar a comprar esse tipo de empresas estratégicas um bocadinho pelo mundo todo e muitos estão a comprar portos em África e estão a comprar Ou coisas, na achas, Grécia, achas por que é uma exemplo. estratégia de domínio global ou é simplesmente o capital à procura de sítios para ser aplicado? Eu diria que isso tem, obviamente, acho que é evidente, por exemplo, em África, a entrada de capital chinês, muitas vezes capital chinês tido do Estado, não é? Ou sejam as empresas mais ou menos teoricamente privadas. Há claramente uma estratégia de ocupação de espaço e de criação de dependência de Estados africanos relativamente à influência chinesa. Isso não tenho nenhuma dúvida. Então Não são só fins capitalistas de negócio, de atividade económica que estão por trás disso. Isso não tenho é uma mesmo nenhuma. É uma estratégia estratégia. geopolítica Sim, de colonialismo através do capital, no parece-me fundo. absolutamente claro. Eu nasci em Angola e estive depois um par de meses a trabalhar em Angola, já passado muitos anos de lá estar, e penso que é reconhecido por todos que o Estado chinês tem interesses geoestratégicos que, entre aspas, ajuda determinados Estados, isso parece-me evidente em África, mas é para criar uma dependência depois de alinhamento com os interesses geoestratégicos chineses, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas falar sobre a RTP, Uhum. eu acho importante existir uma televisão pública. Tenta-me convencer a privatizar a RTP. Bom, é muito curioso que ainda hoje de manhã tive uma conversa interessante sobre isso. Hum, e a questão é: tu neste momento tens acesso a tantos conteúdos, em tantos formatos, em tantos suportes, é discutível, mas eu creio que mesmo essa noção de serviço público vai estando cada vez mais diluída nas diferentes plataformas que geram conteúdo e que geram interesse e que prendem a atenção das pessoas. E, como sempre, há bocado falávamos de privatizações, de setores estratégicos, críticos, etc. Hum, uma coisa é o serviço público, outra coisa é a prestação ser de uma entidade pública. Eu acho que essa é a enorme diferença que há aqui. Hum, eu estou convencido que hoje em dia, por exemplo, o serviço público, bem identificado, seria prestado com vantagem para todos por uma entidade, uma televisão privada. E, portanto, o ponto está em identificar o que é o serviço público, em haver uma concessão que assegura esse serviço público, e eu não tenho dúvida que seria mais vantajosa, mais eficiente e mais barata para todos. Não é? Há 200 milhões de contribuição audiovisual todos os anos. Sim, é o mais barato, também acho que sem dúvida, E não me parece. mas não é O isso. que é que tu consideras o serviço público essencial? As questões É, fundamentais, quando dizes que achas sim, que devia não, haver. imagina, agora há muitas formas de comunicação em todo o lado, não é? Mas houve uma altura, não, há relativamente pouco tempo, em que só tinhas 4 canais, Uhum, não é? E pelo menos nessa altura, para mim é claro que haver um canal que é eleito democraticamente uhum, para dizer ao país o que é que anda a acontecer no próprio país e não uhum. é uma decisão de alguém que teve dinheiro suficiente para criar um canal de televisão, acho importante, percebes? E É uma achas que isso extensão da democracia até aquele e lugar. achas que isso não estaria assegurado por um contrato de serviço público com indicadores desenvolvidos, com avaliação do serviço público prestado? Ok, se calhar se fosse bem regulado e se houvesse muita atenção para ver quem é que estava a financiar aquilo, percebes? Porque é sempre esse o perigo. Há muito dinheiro na propaganda, não é? Se Claro. deves saber melhor que ninguém que estás agora a fazê-la Sim, nem campanha. eu percebo isso agora, mas eu por acaso eu vejo aí, as pessoas às vezes pensam numa empresa fazer o outsourcing de uma atividade é muito simples. Contratas uma outra empresa que faz o outsourcing. Pelo contrário, o outsourcing é algo que dá muito trabalho, porque tu tens que saber muito bem o que queres, tens que saber quais são os indicadores desse outsourcing que queres fazer. Portanto, dá-te mesmo muito trabalho. Eventualmente dá-te até às vezes mais trabalho do que teres uma equipa interna a fazer aquela atividade. Se for bem feito. Se for bem feito. Porque tu tens que ter muito claro o que é que queres com aquela atividade, quais são os indicadores, quais são os objetivos, tens que os estabelecer muito bem, tens que os monitorizar, tudo isso. Eu acho que o serviço público é bem possível de o fazer com um bom contrato muito desenvolvido de objetivos, de indicadores, de métricas de serviço público.
e que tenho a certeza que era possível fazê-lo com menos custo para os contribuintes. E mesmo no que toca à cultura, ou seja, uma das coisas que eu gosto da RTP é a RTP2, RTP2. de vez em quando descubro programas espetaculares com escritores a serem entrevistados ou filmes europeus que E o pouca que, gente e o que conhece. impede num contrato de concessão de serviços públicos, ter-se bem estabelecido quais são os níveis e os compromissos a nível de programação cultural, de conteúdos e tudo isso. Não Ok, vejo, então tu és a favor de todo esse serviço público existir na mesma, mas ser mas ser subcontratado. prestado por privados, sim. Porque reduz o custo? E porque provavelmente é mais bem feito. Porque é aquilo que há bocado falávamos da saúde, dos incentivos, quando falávamos da saúde, eu acho que a questão é precisamente essa. Eu não sei qual é o incentivo claro da RTP hoje do ponto de vista da sua programação. Não sei o que é que move a ideia de serviço público, tem uma contratualização com o Estado mais ou menos detalhada, mas fico com muitas dúvidas e nem sequer vou citar programas concretos para dizer, achas que o programa que dá às 7 da tarde há não sei quantas décadas é serviço público? Pronto, não vou entrar nesse também seria demagógico da minha parte. Mas acho que tu podias ter uma excelente programação com bons conteúdos, cumprindo as obrigações de serviço público, com muito mais eficiência e melhor serviço aos portugueses. Para acabar, consideras-te uma pessoa espiritual? Qual é a tua relação com a metafísica? Hum. Não sou muito, não. Sou bastante intuitivo, sou razoavelmente emocional, embora também tenha uma parte racional muito vincada, mas não sou dado a espiritualidades, não. Sou muito de pés na terra. E os teus pais eram? Não, não creio, não creio. A minha mãe acho que era bastante mais racional do que eu ainda, e o meu pai também não era nada espiritual, portanto, se calhar foi a eles que eu fui buscar isso. Mas quando dizes que és intuitivo, achas que essa intuição vem de algum lugar Não, que não, pode não, ser metafísico? não tenho muito essa visão, não sou bastante, é como te digo, eu também não sou, há quem diga que a intuição é a soma das tuas experiências passadas, não é? Que isso te permite perceber o que está em causa e tomar decisões com base nisso de forma relativamente rápida e mecanizada. Eu também não tenho, acho que a inspiração do momento eu acho que existe, mas não creio que tenha uma origem metafísica, portanto até aí sou individualista, vê lá. Podes criar uma comunidade de ateus ou agnósticos. Cada um à sua maneira, com o seu próprio ateísmo. Exato. Olha, muito obrigado, Obrigado, Rui. eu. Foi Tomás, muito muito interessante. obrigado. Muito Falámos obrigado. bastante de economia Sim, e acho que isso acontece sempre que falo com liberais. É interessante. pá, sim. Mas pá, isso é também o estereótipo, não é? Sim. Felizmente, Não, mas para mim foi natural porque eu também sim, mas é. gosto. Acho que falta muita literacia económica e financeira. Sim, eu acho que no estado do país, nesta altura, eu costumo dizer isso e estou mesmo convencido, não há nada mais social que o crescimento económico. Portanto, para o mal e para o bem, nós temos mesmo que falar de economia, de crescimento económico, porque isso resolve uma parte dos problemas do país. E impostos. Também. Sempre. Desculpa, queria só estragar um bocadinho da tua campanha para quem está lá em casa. Muito obrigado Muito por terem obrigado, estado. Tomás. Muito Obrigado por terem obrigado. estado por aí também. E não fujam já. Se puderem, deixem um like, um comentário e uma subscrição, que é grátis e ajuda muito. Se quiserem apoiar este projeto e ganhar acesso a conteúdo exclusivo e uma data de outras coisas, cliquem no link da descrição. Por hoje foi tudo. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Obrigado. Rui.